Voltamos com Conexões e vamos continuar com a nossa série especial de entrevistas com os candidatos da consulta para a escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Goiás. Vamos receber agora a chapa 4, Somos UFG, que é formada por Edivar Madureira, candidato a reitor, e Sandra Mara Matias, candidata a vice-reitora. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Camila. A satisfação está aqui na TV UFG. Obrigada, Sandra Mara. Boa noite, nós agradecemos a oportunidade. Bom, para começar, a gente queria falar sobre a trajetória dos senhores dentro da Universidade Federal de Goiás. Queria que o senhor começasse, professor Edivar. Perfeitamente. Bom, eu sou o professor Edivar Madureira, sou professor dessa universidade desde 1994, mas minha história na universidade é um pouquinho mais antiga. Eu sou egresso dessa casa, estudante de agronomia na década de 80, de 81 a 84. Depois eu fiz meu mestrado aqui, tive uma temporada na iniciativa privada, e comecei a voltar para a UFG no doutorado. Por sinal, no primeiro doutorado do Centro-Oeste brasileiro, que foi o doutorado lá da Escola de Agronomia. Prestei concurso em 1994 e de lá para cá tenho dedicação exclusiva a essa universidade em todo esse período. Tive o privilégio de ser reitor da universidade entre janeiro de 2006 e janeiro de 2014, e depois tive também uma experiência no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação por 10 meses, onde ocupei uma Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Ok, professora Sandra Mara, queria agora que a senhora também falasse da sua trajetória. Bom, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFG, sou professora de Didática, de Metodologia de Ensino e lido com a formação de professores para a primeira fase do ensino fundamental e também com a formação de professores para o ensino superior. A minha história profissional e estudantil passa pelo UFG. Eu fiz o meu curso de pedagogia aqui na Universidade Federal de Goiás, também o meu mestrado, o doutorado na USP. Fui pró-reitora de graduação nos 2 mandatos do professor Edivar, onde a gente teve a oportunidade de implementar a expansão da UFG e vários programas e projetos nesta universidade. Bom, agora a gente vai passar da trajetória para as propostas, para a plataforma de campanha da chapa de vocês. Queria que vocês me apontassem qual é essa plataforma de vocês. Bom, na nossa plataforma nós estamos propondo primeiramente um olhar externo para a sociedade, porque a gente acredita que a UFG ela se fortalece e ela potencializa suas ações numa articulação bastante próxima com a sociedade. Então, nós pretendemos promover uma articulação cada vez mais forte com os poderes constituídos, com o legislativo, com os poderes municipal, estadual e federal, com os movimentos sociais também, que são importantes parceiros na Universidade Federal de Goiás. Assim como um olhar para dentro também da UFG. Nós estamos propondo uma reestruturação administrativa que contempla a criação de 2 novas pró-reitorias, a pró-reitoria de Gestão de Pessoas, que vai substituir a Prodir e que vai tratar de toda a questão referente à comunidade universitária, professores e servidores técnico-administrativos, e a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, que vai tratar de todas as questões referentes aos estudantes, bem como uma preocupação e ações veementes voltadas para a questão da segurança na UFG, para as questões relativas a assédio moral, assédio sexual, violência contra as mulheres, discriminação, intolerância. Nós estamos propondo ações que possam combater essas posturas e comitês que serão criados para mapear, diagnosticar e implementar ações relativas a isso. Da mesma forma, nós temos pressupostos básicos na nossa plataforma, que é o diálogo, o trabalho coletivo, o trabalho como expressão daquilo que a gente acredita que deve ser a postura de um gestor público, e eliminar dicotomias que se apresentam hoje na universidade, demonstrando que é possível conviver na universidade valorizando as suas diferentes dimensões, como inclusão e qualidade, pesquisa e extensão, pós-graduação e graduação, internacionalização e regionalização. Portanto, a nossa plataforma ela contempla uma diversidade de ações, de propostas e de posturas que a gente pretende implementar.
Agora vamos passar para uma outra pergunta em relação à gestão dos recursos. Como gerir recursos na universidade frente à crise econômica, à recessão e também ao corte de gastos na educação superior? Bom, Camila, essa pergunta é muito pertinente e a primeira coisa que a gente deve dizer é que, de maneira alguma, a gente deve aceitar essa política que vem sendo adotada pelo governo federal de redução de gastos. Nós temos que exigir do governo federal que cumpra aquilo que foi pactuado. O governo nos incentivou a crescer, a ampliar e agora é responsabilidade do governo. Mas administrar em crise, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu fui diretor da Escola de Agronomia num momento seguramente de muito mais escassez do que esse momento que a gente vive agora. E nem por isso a Escola de Agronomia deixou de construir, deixou de colocar seus laboratórios em funcionamento, deixou de realizar grandes eventos. A Agro Centro-Oeste, que está acontecendo aí hoje, começou em 2000, onde não havia absolutamente recurso nenhum e hoje ela já vai para a sua 15ª edição. A gente, quando resolveu construir o centro de eventos da UFG, também não tínhamos absolutamente nenhum recurso do governo federal, dos programas de expansão, e foi possível fazer tudo isso. Então, gerenciar em tempos de crise é com criatividade, é com muito trabalho, é com muita determinação, é estar presente, né, e se apresentar para a sociedade, para os nossos interlocutores, seja os nossos deputados e senadores, seja os governos municipais, o governo estadual, o governo federal, e buscar. Os recursos existem e a gente tem competência e qualidade para acessar a esse recurso. Além disso, isso tudo ajuda a gente também a criar uma grande rede de proteção à universidade. Então, é um desafio, mas é daqueles desafios que a gente gosta de enfrentar, que é justamente gerir nesses tempos. E, claro, que a gente vai precisar ter um olhar interno cada vez mais aguçado para uma política de redução de desperdício na universidade. Podemos, né, em qualquer instituição hoje, para usar um exemplo mais palpável e acessível para as pessoas, ela consegue reduzir 30% da sua conta de energia elétrica apenas com uma política de austeridade, de educação. Então, somando todas essas iniciativas, eu tenho certeza que nós não teremos grandes dificuldades para administrar nesse tempo de crise. Então, é com criatividade, trabalho e determinação que a gente vai fazer isso. Bom, agora nós temos aqui 10 perguntas, eram 16 no primeiro dia, passaram para 13, agora são 10, que vocês podem escolher 3 para responder. Vou pedir primeiro para o professor Edivar escolher qualquer uma. Vamos lá. O que está sendo pensado em relação à internacionalização da UFG? Ok, pronto. Bom, nós passamos, né, e aí eu preciso resgatar um pouquinho da nossa história. Quando assumimos a UFG em 2006, nós tínhamos cerca de 20 movimentos de estudantes nossos para o exterior. E nós fizemos uma política bastante arrojada de abrir novas parcerias, novos convênios, e a gente chegou, mais ou menos no final do primeiro mandato, a mais de 200 movimentos para fora. E também investimos muito nos movimentos de estudantes do exterior para a UFG. E isso foi feito, de novo, com criatividade, buscando parcerias. Depois nós tivemos a grande oportunidade que todas as universidades tiveram, que foi o programa Ciências Sem Fronteiras, que permitiu a gente chegar à impressionante marca de 500 alunos indo para o exterior. Mas a UFG evoluiu e o momento agora é outro. A gente deve continuar, apesar de lamentar o fim do programa Ciências Sem Fronteiras, que vai ser substituído agora por um outro edital que a CAPES ainda está elaborando e as universidades submeterão as suas propostas. É preciso a gente criar relações mais fortes com as universidades estrangeiras. Esses convênios apenas de movimentação de estudantes, eles deixam uma marca positiva, mas a gente precisa cooperar cada vez mais. E isso, reforçar os convênios existentes, como o convênio da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, que valoriza a integração Sul-Sul com nossos países aqui da América Latina, a interlocução com os países da África, mas sem tirar o olhar da Europa, dos Estados Unidos e buscando parcerias cada vez mais fortes com essas universidades. E hoje a gente tem, né, felizmente, um grupo de professores com a capacidade de interlocução internacional muito forte. Então
valorizar essas relações que vai permitir. E claro, estar muito atento às oportunidades, participar dos grandes grupos que nós temos, como o Grupo Tordesilhas, o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras e outras associações que permitem essa aproximação com outras instituições, com dirigentes, e isso resulta em convênios e, consequentemente, resulta numa maior internacionalização. Uma universidade que quer se fazer grande precisa de se internacionalizar. Ok, professor. Vamos pedir para a professora Sandra Mara, então, escolher mais uma questão. Professora. Às vezes demora um pouquinho a sair. Quais são as melhorias pensadas para graduação e pós-graduação? Bom, na nossa proposta, né, no nosso plano de gestão, a gente apresenta uma proposta de fortalecer as pró-reitorias acadêmicas, né? E fortalecer as pró-reitorias acadêmicas, a pró-reitoria de graduação, a pró-reitoria de pós-graduação, a pró-reitoria de pesquisa e inovação e a pró-reitoria de extensão e cultura, significa potencializar as suas ações, criando melhores condições para que essas ações aconteçam, né? Para a graduação, a gente propôs um programa de apoio acadêmico, né, um diagnóstico mais preciso das causas da evasão, das causas da retenção, da reprovação, e a partir desse diagnóstico promover ações para que o estudante realmente consiga concluir seu curso de graduação. Para a pós-graduação, fortalecer aqueles programas por meio do fortalecimento da pró-reitoria de pós-graduação, fortalecer os programas, né, que já estão constituídos, né, criar programas onde ainda não existe, né, porque isso principalmente nas regionais é preciso fortalecer a pós-graduação e a pesquisa nas demais regionais da UFG, né, e programas em que os professores possam pleitear projetos, possam desenvolver pesquisa, possam se qualificar, né, tanto os professores quanto os servidores técnico-administrativos. Tanto, né, como a gente já disse no início, com um olhar voltado internamente para a universidade, quanto com um olhar voltado para a sociedade, porque a UFG hoje se constitui, né, numa instituição no estado de Goiás que tem um papel essencial na formação de profissionais e na formação na pós-graduação, né? Nós temos mais de 150 cursos de graduação, nós temos mais de 80 cursos de pós-graduação, né? E esses cursos hoje ocupam um papel fundamental para o desenvolvimento do estado de Goiás. Então, a gente acredita que fortalecendo essas pró-reitorias nas suas ações, potencializando as suas ações, a gente vai criar, né, cada vez mais melhores condições para a atuação de professores, para o trabalho dos estudantes e para o trabalho voltado para a pesquisa, para a inovação, para o ensino e para a extensão. Bom, vou pedir para o professor pegar a última, as 3. Quais os planos para as políticas de acesso e permanência na UFG? Bom, essa pergunta tem um pouco de relação com a que a professora Sandra Mara acaba de responder, mas nós precisamos, primeiro, conhecer bem esse estudante. Conhecer o estudante da Regional Goiânia, da Regional Catalão, da Regional Goiás e da Regional Jataí e também do campus Aparecida de Goiânia. Porque uma política de permanência, de acesso, ela deve levar em conta, além do perfil socioeconômico, das condições, também as condições do município, né? Nós temos, por exemplo, no interior, uma pressão no aluguel com a chegada dos estudantes, que é algo extraordinário. E lá, certamente, uma política de permanência passa pela construção de casa estudante. Não adianta nós pagarmos uma bolsa moradia para o estudante, porque aquilo vai gerar uma inflação ainda maior no aluguel em função da lei da oferta e da procura. Mas é preciso conhecer bem todas essas causas de evasão. E causa de evasão é um fenômeno complexo. A permanência seguramente é uma das principais. Mas além da permanência, nós temos a questão
daquilo que o aluno traz, da sua formação, né, daquela educação que ele recebeu na educação básica, que muitas vezes é insuficiente para ele acompanhar. Então, programas de apoio, de acompanhamento é fundamental. Mas, junto com isso, também a questão do adoecimento. Inclusive, os problemas psicológicos que levam muitos alunos a desistir, né? E, naturalmente, num campo maior, nós temos a questão da expectativa da profissão, né? Nós tivemos um problema muito sério de evasão nas licenciaturas que hoje leva a um abandono muito precoce dessas pessoas e o que é pior, né? Aqueles que formam também às vezes buscam outras alternativas. Então, é a partir de um planejamento, de conhecer os números, de conhecer os dados, que nós poderemos ter uma política de assistência estudantil que dê conta da permanência e da conclusão desses estudantes na universidade. Então, a gente tem esse grande desafio pela frente, que é não só colocar o aluno para dentro, né? A universidade não pode ser um corredor onde as pessoas entram de um lado e saem do outro, às vezes na primeira semana. Elas têm que permanecer aqui. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer. Muito obrigada, professor Givaro. Obrigada, professora Sandra Mara. A gente que agradece aqui a oportunidade e estaremos sempre à disposição. Daqui a uns dias estaremos aqui no debate. Nós é que agradecemos a oportunidade. Boa noite. Boa noite. A gente aguarda no debate.